Hoje nós vamos iniciar o estudo de função quadrática. Nós vamos definir função quadrática, conhecer os seus elementos e construir o gráfico de uma função quadrática com auxílio de um plano cartesiano. Função quadrática. O que é uma função quadrática? A função quadrática, também chamada de função do segundo grau, é expressa como f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que os coeficientes a, b e c são números reais e o coeficiente a ele é diferente de zero. Ou seja, se o coeficiente a ele é igual a zero, o que vai acontecer? Ele vai anular a variável de grau 2 e a minha função ela deixa de ser uma função quadrática e passa a ser uma função afim, ou seja, uma função gerada a partir de uma equação de primeiro grau. Observe abaixo exemplos de funções quadráticas. Nós temos aqui uma tabela, nós vamos analisar cada uma das funções e retirar os coeficientes a, b e c. Lembrando que a função quadrática é toda função escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O coeficiente a ele é aquele que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b ele vem acompanhando sempre o x. E o coeficiente c é o termo independente, ele vem sozinho. Então, na função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, qual é o valor de a? Agora ficou fácil, o a ele acompanha o x ao quadrado, então ele vale 2. Errado, nesse caso o 2 ele é expoente da variável x. O coeficiente ele vem antes da variável, mas ele não aparece. O coeficiente que não aparece vale 1. Então, nesse caso, o a vale 1. O b acompanha o x, então o b vale menos 4. O c é o termo independente, o termo que vem sozinho. Nesse caso, ele vale 3. Na função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 4. O a, ele vem acompanhando x ao quadrado, mas só apareceu menos. Por quê? O coeficiente que não aparece vale 1. Então, nesse caso, o coeficiente a é menos 1. Mais 2x, o b vale 2. E quem vem sozinho é o 4. Então, o coeficiente c vale 4. Y é igual a 3x ao quadrado menos 4x. O a, ele acompanha o x ao quadrado. Então, nessa função, o a vale 3. O b, ele acompanha o x. Então, o b vale menos 4. E o c é o termo que vem sozinho. Quando ele não aparece, é porque ele vale 0. De modo geral, as funções possuem dois elementos básicos. Que elementos são esses? Primeiro, o domínio. O domínio que corresponde ao conjunto dos valores possíveis das abscissas. O que são abscissas? Os valores de x. E o segundo elemento é a imagem. Imagem que é o conjunto de valores das ordenadas. O que são ordenadas? São os valores de y, estabelecida pela aplicação de f de x. Então, o domínio, o x é o domínio, porque eu só tenho o valor de y se eu substituir um valor para x. Então, o x comanda a função, ele é o domínio. O y é o resultado do x, ele é o reflexo do x. Então, ele é considerado de imagem. Gráfico de uma função quadrática. O gráfico da função quadrática é uma parábola, cuja concavidade é determinada de acordo com o valor de a. O que é concavidade? Abertura. Essa concavidade ela pode ser voltada para cima ou pode ser voltada para baixo. Se o a ele é maior que zero, ou seja, se ele é um número positivo, a concavidade da parábola estará voltada para cima. Agora, e se a concavidade, se a abertura estiver voltada para baixo?
Se A for menor que zero, ou seja, se ele for um número negativo, a concavidade da parábola estará voltada para baixo. Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Veja bem, nós acabamos de ver que se o coeficiente A for maior que zero, ou seja, se ele for um número positivo, a minha parábola terá concavidade voltada para cima. Para fazer o desenho da parábola, eu preciso marcar primeiro no plano cartesiano alguns pontos. Que pontos serão esses? Primeiro, a parábola ela corta o eixo x. Então, ela vai cortar o eixo x nas raízes da minha função, ou seja, no x' e no x duas linhas. A parábola intercepta também o eixo y. Esse ponto em que a parábola intercepta o eixo y será sempre representado pelo coeficiente c da função. E o último ponto é o vértice. O que é vértice? É o ponto em que a parábola muda de posição. Eu posso ver que começando da esquerda, o que está acontecendo com o valor de y? Ele está diminuindo, a minha curva está descendo. Chegou aí no pontinho que eu marquei como vértice, ela muda de posição e o y volta a aumentar. Então, o vértice é o ponto em que a parábola, em que a curva muda de posição. E o y do vértice, como ele é um ponto, ele tem dois valores, o x e o y. E o y, ele vai determinar o menor ou maior valor que a função irá assumir, ou a menor ou maior imagem dessa função, uma vez que são os valores de y que são as imagens da função. Então, se a concavidade está voltada para cima, o que eu posso perceber? Observe aí o y vértice. Tudo que vem para cima do y vértice é maior que ele. Então, o y vértice é o menor valor que a função irá assumir. É a menor imagem da função. Então, A maior que zero, a função admite valor de mínimo. Lembrando que o valor de mínimo é determinado pelo valor do y vértice. É a menor imagem que essa função terá. Nós vimos também que quando o coeficiente A é menor que zero, a parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Então, aqui também nós vamos marcar no eixo x as raízes, que é o x' e o x duas linhas. No eixo y, o ponto que a parábola intercepta o eixo y é representado pelo coeficiente c. E aqui também nós temos o vértice, que é o ponto em que a curva muda de posição. Nós observando aí da esquerda, o y está aumentando. Chega no vértice, ela muda de posição e o valor de y passa a diminuir. E nesse caso, tudo que vem abaixo do y vértice é menor que ele. Então, o y vértice é a maior imagem que a função admite quando o A for negativo. Então, quando o A for menor que zero, a parábola admite valor de máximo. Lembrando, por que valor de máximo? Porque o y vértice, nesse caso, é a maior imagem que a função poderá assumir. Nós falamos em raízes, em vértice. Vimos que vértice da parábola é o ponto em que a curva muda de posição. É o ponto em que a parábola deixa de ser decrescente, o valor de y deixa de diminuir para aumentar ou vice-versa, deixa de aumentar para diminuir. E como é um ponto, eu preciso ter dois valores. Eu preciso ter o valor x do vértice e o valor y do vértice. E as fórmulas para calcular esses valores são x vértice menos b sobre 2a. Lembrando que a e b são os coeficientes da função. E o y vértice menos delta sobre 4 vezes o coeficiente a. Vamos usar essas duas fórmulas e resolver o exemplo a seguir. Exemplo. Calcule o vértice da função quadrática. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro vamos encontrar os coeficientes dessa função. O coeficiente a vale 1. O coeficiente b vale menos 4 e o coeficiente c vale 3. X vértice é menos b sobre 2a. O b vale menos 4. Então, esse valor, por ser negativo, ele tem que ser colocado entre parênteses. Sobre 2 vezes o a, que vale 1. Negativo vezes negativo, positivo. E 2 vezes 1, 2. Então, x do vértice vai ser 4 meios. E 4 divididos por 2
é igual a 2. Para encontrar o y vértice, eu preciso primeiramente calcular o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o b vale menos 4, o a vale 1 e o c vale 3, o delta vai ser menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Base negativa é expoente par, potência positiva. 4 ao quadrado é 4 multiplicados por ele mesmo duas vezes. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. E 16 menos 12 é igual a 4. Agora que eu já encontrei o delta, vamos ao valor do y vértice, que é menos delta sobre 4a. Vamos substituir o delta por 4 e o a por 1. Então, y vértice vai ser menos 4 sobre 4 vezes 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Menos 4 quartos. 4 dividido por 4, 1. Logo, o y vértice é igual a menos 1. Então, o vértice desta função vai ser 2 para o eixo x, menos 1 para o eixo y. Raiz de uma função quadrática. O que é raiz? Raiz é o valor de x que anula a função, ou seja, é o valor que eu vou encontrar para x quando o y for igual a zero. Então, exemplo, calcule as raízes da função quadrática. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro passo, para determinar a raiz, nós vamos substituir o y por zero. Nós vamos anular o valor de y. Então, como nós já calculamos o delta anteriormente, nós vamos substituir o b por menos 4, o a por 1 e o c por 3. Menos 4 elevado ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12 é igual a 4. Agora, vamos encontrar as raízes através da fórmula resolutiva de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que o b é menos 4, é obrigatório colocá-lo entre parênteses. Por quê? Porque o b da fórmula já é negativo. Antes do b já tem um sinalzinho menos. E o valor b da função também é negativo e dois sinais não podem ficar juntos. Mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1, que é o valor de a. Então, negativo vezes negativo, positivo. 4. Raiz quadrada de 4, 2. E 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 4 mais ou menos 2 sobre 2. Mais ou menos 2. Então, cada um desses sinaizinhos vai para uma das raízes. Eu vou dizer que o x' é 4 mais 2 sobre 2. O x duas linhas, 4 menos 2 sobre 2. 4 mais 2 é igual a 6 meios. E 6 divididos por 2 é igual a 3. 4 menos 2 é igual a 2. E 2 divididos por 2 é igual a 1. Agora, construa o gráfico da função quadrática y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, nós temos alguns passos a seguir. Primeiro passo, calcular o vértice da função. Nós já calculamos o vértice e nós sabemos que nesta função, o vértice ele tem as coordenadas 2 e menos 1. O segundo passo é calcular as raízes da função. O que são raízes? É o valor de x' e o x duas linhas. E nós já vimos que as raízes são 3 e 1. Terceiro passo, observar o coeficiente c. Lembrando que o coeficiente c é o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. E nesta função, o coeficiente c é igual a 3. Agora, usando os passos acima, nós vamos construir o gráfico da função. Primeiro, vamos marcar as raízes. Vamos marcar o 1 no eixo x e o 3 no eixo x, que são as raízes da função. Segundo passo, vamos marcar o vértice, ligando o 2 do eixo x ao menos 1 do eixo y. Neste ponto, nós temos quem? O vértice da função.
E terceiro ponto, coeficiente C. A minha parábola ela tem que passar em cima do 3 do eixo y. Agora, unindo esses pontos, nós temos o gráfico da função quadrática. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Esta é uma mensagem de Augusto Cury para você.